Amém. Cumprimento a amada igreja com a paz de Jesus Cristo, amém, irmãos? Abra suas Bíblias comigo em Isaías, capítulo 1. Amém, Jesus, glória a Deus. Isaías, capítulo 1. Por motivo de força maior, a pastora não está aqui hoje. Houve a necessidade dela estar ministrando em outro local, contra a minha vontade, né? Que eu queria ela aqui comigo, contra a minha vontade, que eu queria comigo, tá, irmãos? Mas se está fazendo a vontade de Deus, amém. Isaías, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 10 em diante. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvido à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos, de carneiros e da gordura de animais cevados. E não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando virdes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisares nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as festas de lua nova, os sábados e as convocações das congregação. Não posso suportar iniquidades associadas aos ajuntamentos solenes. As vossas festas da lua nova, as vossas solenidades, a minha alma a aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de sofrer. Pelo que quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão e pleiteai a causa da viúva. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão branco como a neve. Ainda que seja vermelho como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comerei o melhor dessa terra. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, serei devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Amém. Os irmãos podem se assentar, em nome de Jesus, glorificando. Essa passagem, né, que Isaías escreve aqui logo no início, né, desse livro, ela está condenando ali a nação de Israel, que elas estavam vivendo uma hipocrisia, né? Então, o Senhor, através do profeta Isaías, ele começa, né, a repreender essa hipocrisia do povo. Hipocrisia, irmãos, né, a gente tem que saber o significado, que a gente fala às vezes, né, que fulano é hipócrita, mas às vezes a gente não sabe realmente o que quer dizer hipócrita ou hipocrisia, né? Significa fingimento, falsidade, fingir sentimento, fingir crença, virtude, que na realidade não possuímos. E o mais interessante, né, a hipocrisia deriva, né, do latim e do grego, que significa representação, ou seja, teatro. O que Deus está cobrando, né? Quando nós olhamos aqui, nós lemos essa passagem do 10 até o 20, o Senhor está, do 10 ao 15, ele está nos dando um presta atenção. Ele dá um presta atenção aqui em Israel, mas se presta atenção serve para nós como igreja. Ele está falando, ele está cobrando algo de nós como igreja, né?
Eu falo, presta atenção, como se ele estivesse danando, falando mesmo sério com cada um de nós, né? Que aqui quando ele usa, né, o termo príncipes, né? Ele está falando com governantes e está falando com o povo. É o mesmo que ele estivesse falando hoje, né? Com pastores, com obreiros da igreja, falando com os membros e congregantes. Ele está chamando a atenção do povo da igreja, e porque nós estamos às vezes fazendo coisas para Deus. Ele está chamando a nossa atenção porque às vezes nós estamos fazendo coisas para Ele, mas que não está agradando. Coisas que para Ele não está tendo o menor, né, sentido. Aqui ele fala, né, que naquela época o que fazia-se ali era sacrifício de novilhos, sacrifício de carneiros e outras coisas. E aqui para nós, o que ele está falando? Que às vezes, irmãos, nós temos que entender que sacrifício não anula pecado. Sacrifício não anula pecado. Não adianta eu orar na madrugada, não adianta eu fazer jejum, não adianta eu dar esmola, não adianta eu dar cesta básica, não adianta eu visitar as pessoas, não adianta eu achar, né, que essas coisas que eu estou fazendo vai cancelar os meus pecados. Não. Isso não cancela pecado. O que cancela pecado diante de Deus é arrependimento seguido de confissão. É isso que cancela pecado. Porque às vezes nós começamos a orar, nós começamos a buscar a presença de Deus, nós começamos a falar com Deus, mas nós não temos resposta de Deus. Às vezes nos falta a resposta e nós ficamos às vezes chateados. Ah, mas eu tenho falado, eu tenho clamado, eu tenho me colocado na presença de Deus. Mas será que as nossas atitudes, os nossos atos estão de acordo com a vontade de Deus? Será que nós confessamos os nossos erros, os nossos pecados? Será que nós realmente nos colocamos diante de Deus como servos? O que o Senhor está falando aqui é isso, não adianta vocês trazerem para mim novilho gordo, não adianta vocês fazer holocausto, não adianta. O que o Senhor quer é arrependimento, é coração contrito. O que o Senhor quer é fidelidade, é obediência. Às vezes nós achamos, né, que vir à igreja, eu estou fazendo um sacrifício para Deus. E aqui ele fala, né, olha que interessante, ó. Quando virdes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisar no meu átrio? O que ele está falando para nós, né? Que a maioria dos cristãos hoje, eles têm que ser pulverizados, têm que falar, fazer propaganda. Falar, hoje tem culto, né? Eu postei esse já, irmão, hoje tem culto, hoje tem igreja, vamos para a igreja, irmão, hoje é dia de ceia, viu? Tem que conversar, tem que falar, porque senão os irmãos não vêm na igreja. E o Senhor está falando aqui, ó. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu? Ninguém precisa requerer que eu venha para a igreja. Ninguém precisaria, né? O certo seria convidar-me para vir na igreja. Teria que ser espontâneo, teria que ser o desejo do meu coração. Mas alguns de nós acham que vir à igreja é um sacrifício, né? E é interessante que quando a gente conversa com pessoas, a gente sente que tem pessoas que não têm mais prazer em estar na casa do Senhor. Não tem prazer em estar na casa do Senhor. Tem pessoas que estão se distanciando da palavra de Deus, estão organizando a Bíblia de uma forma que ele não precisa mais vir à igreja, ele pode fazer tudo em casa, que está tudo certinho. Estão se distanciando, estão se afastando de Deus. Porque não existe isso. As pessoas hoje, né, arrumam qualquer coisa para não estar na igreja. Outros, quando vêm à igreja, eles estão aqui só o corpo. A mente está assim. Nossa, sabe que o pastor vai demorar muito, que hoje tem uma reportagem lá no Fantástico que eu queria ver. Como eu estou numa fome, aquele negócio sobrou do almoço lá para a janta. A pessoa não vem para a igreja, entendeu? Não vem aqui para adorar a Deus, esquece a casa, esquece as coisas lá de fora um momento, não. Nós vemos para a igreja, mas nós trazemos aquele tanto de coisa. Será que a pastora, onde é que ela está? Não, irmão. Quando você vir para a igreja, venha para cultuar a Deus, venha trazer o seu louvor, a sua gratidão a Deus. Nós não precisaríamos ser convocados para estarmos aqui na igreja, porque às vezes nós estamos aqui, a cabeça está lá longe. Nossa, amanhã é segunda-feira, amanhã eu tenho que trabalhar, mas
Você não sabe nem se você vai acordar amanhã, né? Se acordar é a misericórdia de Deus. E às vezes nós nos preocupamos tanto, né? Aí outros falam assim, não, mas eu não preciso ir lá na igreja, não, eu oro aqui em casa. Eu sou a igreja. Eu sou a igreja, irmãos? Deixa eu esclarecer algo para nós. Vocês, individual, não é a igreja. Eu não sou a igreja. Que às vezes a gente fala assim, ó, eu sou a igreja, não fala? Nós não somos a igreja individualmente. Nós somos membro do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja. Fora do corpo de Cristo, eu não sou nada. Fora do corpo de Cristo, eu não sou igreja. Então eu tenho que estar membrado na igreja, eu tenho que estar no membro ali, junto com os membros, para me ser igreja. Eu necessito disso. Às vezes as pessoas querem falar mal de igreja e vê tanto versículo na palavra de Deus que fala a igreja estava em oração, a igreja permanecia em oração. Quando Pedro estava preso, a palavra de Deus fala que haveria oração incessante a Deus pela igreja. Então não era uma pessoa, era um corpo. E é interessante, né, quando a gente vê o que significa a igreja. Igreja é um conjunto de fiéis unido pela mesma fé que celebra a mesma doutrina. Ou seja, a igreja significa uma reunião de pessoas chamadas para fora. O significado real é chamados para fora, ou seja, pessoas que saem da sua casa para reunir em algum lugar, assembleia. Isso é igreja. E às vezes eu quero, né, ficar lá em casa e achar que lá em casa é a igreja. Não, não é. Nós temos que estar na presença de Deus. Nós temos que estar unidos como os irmãos. A palavra de Deus nos fala em Hebreus 10, 25, ó. Não deixe de congregar-vos, como é costume de alguns. Antes façamos a admoestação, e tanto mais quanto verdes que o dia se aproxima. Ou seja, temos que congregar-nos, temos que estar unidos um com o outro, fortalecendo, auxiliando, ajudando. Mas nós temos dificuldade, né? Ou seja, até o versículo 15 aqui a gente vai lendo e vai vendo o tanto que Deus trabalha em nossas vidas, o tanto que Deus, Ele quer que nós sejamos moldados segundo a palavra dEle. Só que às vezes nós temos dificuldade, né, de deixar a palavra dEle nos moldar. O versículo 15, né, diz: quando vocês estendem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Por que Deus esconderia, né, os olhos de nós quando nós clamamos a Ele? Por que nós insistiríamos, né, quando nós multiplicamos as nossas orações, Ele fala, não escutarei. Por quê? Aqui fala, né, porque suas mãos estão cheias de sangue. Sangue aqui fala de pecado, fala de iniquidade, fala de erro. Para nós nos aproximarmos de Deus, para nós nos achegarmos a Deus, nós temos que estar com as nossas vestes limpas, as nossas mãos limpas, sem contaminação. E aí eu falo, né, para nós como cristão, cuidado com a nossa oração de teatro. Que às vezes nós oramos fingindo, irmãos. Às vezes a nossa oração não condiz com a nossa realidade, com a forma que nós vivemos. Porque a nossa oração verdadeira tinha que ser uma conversa, um diálogo com Deus. Eu tinha que falar para Deus dos meus problemas, da minha situação, das minhas necessidades. Eu tinha que agradecer a Deus. Eu tinha que clamar a Deus de uma forma salutar, saudável. Só que às vezes nós não fazemos assim. Às vezes a nossa oração não condiz com o que nós vivemos. A nossa oração não condiz com a forma que eu estou conduzindo a minha vida, né? Ou seja, é uma oração hipócrita. Por que Jesus chamava os fariseus de hipócritas? Porque ele mandava ou determinava que se fizesse algo porque estava na lei, mas ele mesmo não fazia. Eles mesmo não viviam aquela situação. Isso é hipocrisia. Você às vezes aconselhar algo que você não vive, você falar para a pessoa que isso vai funcionar, sendo que nunca funcionou na sua vida. Então as nossas orações, elas têm que ser direcionadas a Deus, primeiramente com pedido de perdão, pedido de arrependimento.
demonstrando que só o Senhor pode resolver a minha situação. Porque às vezes tem hora que a gente ora, eu vejo cada oração, irmão, que misericórdia, eu assusto. Eu assusto. Eu tenho umas orações que eu vejo pessoas dando ordem a anjo. Alguém já viu, já leu na Bíblia, que eu ainda não vi, que nós temos essa autoridade de falar para o anjo, vai lá, faz isso, faz aquilo outro? Alguém já viu isso? Porque eu escuto pessoas falando assim, vai lá, Rafael, vem cá, Miguel, passa a espada aqui, corta ali. Bíblia. A palavra de Deus fala que Deus dará ordem aos seus anjos. Deus, não é nós. E às vezes a nossa oração começa ali, anjo, vai lá, resolve o problema lá do irmão. Como assim? Nós temos que aprender a conversar com Deus, nós temos que aprender a orar a Deus, nós temos que aprender a clamar a Deus. E se nós não aprendemos a falar com Deus, se nós não aprendemos a nos colocar em posição de inferioridade diante de Deus, de humilhação, nós jamais teremos a nossa mente transformada. Nós jamais teremos o nosso comportamento transformado, a nossa vida transformada, porque nós vamos continuar achando que nós somos alguma coisa. Às vezes nós nos colocamos numa posição que achamos que somos Deus, eu sou o vice, o vice-deus. Não, irmãos. Nós temos que nos quebrantar, nós temos que descer, para que a nossa oração, quando estenderes as suas mãos, ou esconde de vós os olhos. Só que tristeza. Eu começar a orar a Deus, hoje, a partir de hoje, ciente que pelo meu erro, que eu não me confessei, não pedi perdão, pelas minhas atitudes, pela forma que eu trato em casa minha esposa, meus filhos, ou porque eu deixei de pagar, ou deixei de cumprir com meus compromissos, Deus não está ouvindo a minha oração, Deus está virando as costas. Nós temos que nos moldar, segundo a palavra de Deus, irmão. Moldar principalmente o nosso coração. Porque senão nós não vamos herdar a vida eterna, irmão. Nós temos que ter compromisso com Deus. Mas aí Deus, a partir do versículo 16 aqui, pela misericórdia dele, ele usou de graça, e ele começa a trabalhar em nossas vidas, ele começa nos instruindo o que eu tenho que fazer para que as minhas orações sejam ouvidas, para que eu alcance a graça do Senhor. Ele começa aqui no versículo 16, lavem-se, limpe-se, remova suas más obras para longe das minhas vistas. Aí tem uma pergunta, tem como remover o meu pecado para longe das vistas de Deus? Não tem, irmãos. Remover, não. Eu tenho que confessar, arrepender e confessar para os meus pecados. Porque o Salmo 139 fala que se eu subir ao céu, Deus está me vendo. Se eu descer no abismo, Deus está me vendo. Ele me cerca pela frente, pela trás. Onde que eu for, Ele me vê. Então, com Deus, não tem como eu varrer nadinha para debaixo do tapete. Nada. Em casa, a gente pode até ter uma sujeirinha lá da casa, esconder um cantinho da parede, empurra com o pé, não precisa limpar, não. Mas com Deus, não, irmãos. Com Deus não tem como. Nós temos que nos limpar, nós temos que nos lavar. Nós temos que parar de fazer o mal. Porque essas coisas que nós fazemos nos afasta de Deus, nos tira da presença de Deus. E ele continua no versículo 17, ele fala, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça e repreendei o opressor. Continua. Interessante, aprendei. Aprendam. De quem nós temos que aprender? Do pastor, um do outro? Não. Nós temos que aprender de Cristo Jesus, que é o nosso exemplo. Nós temos que aprender a fazer as coisas bem feitas. Nós temos que aprender a nos limpar diante de Cristo. Nós temos que aprender a confessar os nossos pecados. Nós temos que aprender a abandonar os nossos erros. Porque Deus vê tudo. E nós vamos ser cobrados, irmão. Quando eu meditava nessa passagem aqui, eu li do 1, li um pouco mais, mas
Eu queria ministrar hoje, olha que interessante, né? Como que Deus faz. Eu queria ministrar Isaías 6, né? Queria falar da glória do Senhor, né? Que a veste do Senhor resplandecia, que enchia ali todo o tempo, né? E Isaías fala, ai de mim, né? Não, o Senhor me parou aqui. Me parou aqui. Porque nós precisamos, irmãos, entender. Nós temos que aprender, né, a fazer o bem, aprender a fazer aquilo que Deus quer. Porque em nós, irmão, não reside nada de bom de nós mesmos. Tudo que há em mim de bom, vem de Deus. Nós temos que aprender a buscar nele, porque em nós não existe nenhuma bondade. Se existe alguma bondade em alguns de nós hoje, é a transformação que nós nos permitimos que Deus faça em nossa vida para que nós venhamos a ser moldados. Nós somos péssimos como seres humanos. O pecado, ele sempre nos atrai cada vez mais para o abismo. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Nós somos atraídos cada vez mais. Só que Deus está nos chamando, ó, venha aprender de mim. Nós temos que aprender dele, aprender para servi-lo em obediência, para servir a Deus, para caminhar ao lado de Cristo Jesus. Que às vezes nós queremos só glorificar, eu quero morar no céu, eu quero estar no céu, mas para nós chegarmos lá, irmão, tem que haver mudança, tem que haver transformação em nossas vidas. Se não houver essa transformação, vai se tornar difícil. Mas aí o Senhor, né, nos faz aqui um convite à graça. Versículo 18, ele diz, olha que maravilha, né? Vinde, pois, e arrazoemos, significa o quê? Vem cá, vamos conversar. Deus está nos chamando para conversar. Deus está nos chamando para um diálogo. Ele está nos chamando à graça dele. E aí ele fala, ó, ainda, né, que os seus pecados sejam como a escarlate, seja vermelho. Ainda que o seu pecado, irmão, seja tão grande, ainda que o meu pecado seja enorme, Deus perdoa. Desde que nós nos arrependamos, desde que nós confessamos aquilo que nós estamos fazendo de errado. Só que nós temos que nos colocar numa brecha, irmãos. Nós temos que curvar a nossa cabeça. Porque nós estamos chegando a um ponto que nós somos cristãos, então eu fiz alguma coisa errada, eu continuo andando de cabeça erguida, achando que... Não, irmãos. Curvem vossas cabeças diante de Deus, não é diante dos homens, não. Não estou falando de se curvar diante de homens, estou falando curvar diante de Deus. Senhor, me perdoa. Senhor, limpa meu coração. Senhor, tira de mim esses empecilhos, Pai. Tira de mim, Pai. Deus está dizendo, né? Deixa eu te limpar, deixa eu te lavar, deixa eu te purificar, deixa eu direcionar a sua vida, deixa eu curar você. Deus, ele quer nos curar, irmãos. Ele quer nos limpar, ele quer nos purificar. Só que às vezes nós somos resistentes. Às vezes nós não queremos permitirmos, né, ser envolvidos por Deus, nós não queremos que Deus, né, nos use na sua plenitude, porque às vezes dói. Às vezes o compromisso que eu tenho que ter com Deus é além da minha vontade. Nós queremos o melhor de Deus. Mas aí Deus fala, olha a promessa que Deus tem para nós. Se estiveres disposto a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Será que nós estamos dispostos a obedecer, irmãos? Será que nós obedecemos realmente a Deus? Será que o nosso coração é direcionado para essa obediência? Nem sempre, né? Mas o certo seria nós obedecer, porque olha o que diz a palavra. Ó. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o diz. Aí a gente nota que no versículo 19 tem um se, e no 20 tem um mais. Né? Esse mais e o se são condição. Por que condição? Porque Jesus, ele está à porta, batendo. Nós temos que aceitar, nós temos que nos curvar, nós temos que reconhecer os nossos erros,
pedir perdão, corrigir a nossa vida, corrigir a nossa forma de caminhar. Só que para isso nós temos que abrir a porta, e abrir a porta às vezes não é fácil. Às vezes quando nós ouvimos, né, umas palavras mais duras, aí a nossa tendência é ir embora, né? Como é que foi o culto? Ah, foi bom. Bom, hein? Nós temos seria mania no entendimento de o culto bom para nós é aquele que a gente fala, ó, tô sentindo a presença, ó, eita glória. Não é assim? O culto a Deus, a palavra de Deus, ele não é o sentir. O culto de Deus é a palavra. Não é sentir. Às vezes o sentimento pode vir do coração, pode vir só da pele, é enganoso. Geralmente, quando a gente lê as biografias dos pregadores mais antigos, ou quando a gente lê a Bíblia, quando Jesus pregava em determinado lugar, o que eles queriam fazer com ele? Pedra, né? Quando Paulo ministrava, queria jogar pedra, né? Hoje nós ministramos e somos aplaudidos. Tem alguma coisa errada, não tem? É porque a palavra não está confrontando. O dia que nós começarmos dentro da igreja a sentir vontade de dar uma tijolada no pregador, aí sim eu estou sendo confrontado. Aí é o confronto. Porque quando nós somos confrontados, nós temos a opção de mudar. Opa, falou comigo esse negócio. Não queria, não gosto, mas falou comigo. E eu tenho que mudar, eu tenho que transformar a minha vida. Eu tenho que passar a viver de uma forma diferente. Só que às vezes nós não gostamos de ser confrontados, nós não queremos ser confrontados, nós queremos sempre ouvir a palavra só bênção, bênção. Mas para nós sermos abençoados, tem que haver transformação. E não existe transformação sem renúncia. Não existe renúncia sem sacrifício. Então nós temos que passar pelo processo, irmão. O processo da transformação, o processo da libertação, o processo do abandono, de tirar coisas da nossa vida. Não adianta, irmão, nós vamos na igreja todos os domingos, ou sexta, domingo, quarta, tá na igreja, mas eu continuo tendo coisas escondidas no meu celular, eu continuo fazendo coisas erradas no meu local de trabalho, eu continuo fazendo coisas erradas no colégio, eu continuo tendo segredos no meu celular. Não adianta não, irmão, não adianta, eu estou sendo sincero. Se não houver uma transformação na nossa vida, se nós não passarmos pelo processo do Senhor, nós não vamos ver a Deus. Nós não vamos morar na Nova Jerusalém, irmão. Nós estamos nos enganando a nós mesmos. Nós estamos nos enganando. Nós temos que aceitar o processo sobre nossas vidas. O processo da transformação. O processo da lapidação. Quando a palavra de Deus usa muito a forma, a ilustração de falar da lapidação, quando se pega ali uma pedra preciosa e começa a trabalhar nela, tirando ali as partes de impureza. Assim é conosco. Quando fala sobre tirar a impureza do ouro e da prata, é no fogo. É no fogo que se separa o que é bom do que é ruim. E às vezes nós queremos, que as coisas em nossas vidas aconteçam no conforto. Não acontece, irmão. Se nós não nos colocarmos de pé, se nós não nos colocarmos à disposição de fazer realmente a vontade do Senhor, não haverá transformação em nossas vidas. Não haverá mudança em nossas vidas. Coloque-se de pé em nome de Jesus, irmãos. Quero fazer uma rápida oração, depois nós vamos passar para o momento da ceia. Eu queria pedir em nome de Jesus que os irmãos
curvasse vossas cabeças e realmente trouxesse à sua mente, à sua memória, se você está sendo leal, não precisa falar nada, irmão, só trazer a sua mente, só pensar. Se você está sendo leal a Deus, com as suas atitudes, com a sua forma de viver, com o seu falar, se você é leal dentro da sua casa, no seu local de trabalho, se você é leal com as pessoas à sua volta, porque eu posso esconder do meu filho, da minha esposa, mas de Deus eu não escondo nada. Então, se há alguma ilegalidade, se há em nós, em cada um de nós, alguma hipocrisia, se nós estamos encenando, né, como se fosse um teatro, vivendo somente o exterior como se fosse crente, mas o nosso interior está corrompido. Se tem algum fato dessa natureza em nossas vidas, traga a sua mente agora e peça perdão a Deus, confessa com Deus, fala com Deus, limpa seu coração, faz confissão em segredo, e eu vou estar orando por mim e pela igreja, para que o Senhor possa estar nos transformando, nos moldando, nos lapidando, tirando de nós toda hipocrisia. Senhor Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia. Pai, nós estamos agora, Pai, rendidos aos vossos pés. Pai, se existe em mim, se existe em nós alguma hipocrisia, Pai, que tem nos tirado da presença do Senhor, que tem nos condenado a sofrer juntamente com o mundo, que o Senhor esteja abrindo os nossos olhos, que o Senhor esteja nos mostrando, que o Senhor esteja colocando evidentemente na nossa frente, para que nós possamos limpar, para que nós possamos tirar, para que nós possamos extirpar de nossas vidas, papai. Tira de nós, Senhor, meu Deus, tira de nós toda hipocrisia, toda falsidade, toda máscara, Pai. Tira de nós os empecilhos, Pai. Tira, Senhor. Pai, tira de nós, Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus. Oh, Deus santo, Deus amado, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia. Vai limpando, Senhor. Vai limpando as nossas mentes, os nossos coração. Vai tirando, Senhor, todo obstáculo, Pai. Pai, se há algum segredo no nosso celular, Pai, que esteja agora sendo revelado para ser tirado, para ser limpo, perdoado. Se há algum segredo em nossa mente, em nosso coração, em nossas atitudes, Pai. Se há coisas escusas, coisas escondidas, que o Senhor revele a nós, Pai, para que nós possamos limpar. Coisas que não agradam o Senhor, que nós possamos tirar da nossa vida. Para que nós venhamos a ser puros, para que nós possamos ser, papai, limpos, lavados, para que nossas orações possam se chegar ao Senhor, para que as nossas súplicas possam ser atendidas pelo Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, limpa, Senhor, limpa-nos por dentro e por fora, limpa-nos, Senhor, de dentro para fora, tira de nós, Pai, tira de nós todo mal, toda influência negativa, todo pensamento impuro, todo desejo escuro, toda língua maldita, toda língua de fofoca, toda língua mentirosa, Pai, tira de nós, papai, tira, Senhor, porque nós queremos servir ao Senhor em fidelidade, em obediência, mas há situações que estão nos impedindo, e nós queremos te pedir, papai, limpa-nos, purifica-nos, papai, como se purifica o ouro, como se purifica a prata, como se lapida as pedras preciosas, Pai. Nós queremos ser vasos do Senhor, mas nós queremos ser vasos perfeitos, vasos sem rachaduras, sem quebrados, papai. Nós queremos ser, Pai, vasos cheios do Espírito Santo do Senhor, para poder fazer a obra do Senhor em obediência, como a palavra do Senhor determina para cada um de nós. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Amém.